te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas onde quer que andares. O início do livro de Josué. Amados irmãos, quando se escrevia Moisés, quando os escribas escreviam Moisés, amados irmãos, eles paravam por respeito, eles se lavavam. O nome Moisés, amados irmãos, cuidado, um nome forte. E amados, Josué vai suceder a Moisés. Ele estava, amados irmãos, impulsado de levar o povo de Israel à vitória e à conquista de Canaã. E ele se sentia um pouco limitado. Ele se sentia, amados irmãos, pequeno. Ele precisava que o Senhor interviesse e lhe fizesse sentir que Ele estava com ele. Ele tinha ouvido aquilo que Moisés disse: Senhor, se tu não fores comigo, se eu não tiver a tua companhia, não me faças subir. Agora, Josué, amados irmãos, Josué, ele também precisava de sentir esta companhia. Entendem, amados irmãos? O que é que diz o versículo? Ninguém te susterá diante de ti. Todos os dias, como fui com Moisés, serei contigo. E esta frase fez toda a diferença, amados irmãos, na vida de Josué, no início do seu ministério. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu serei um companheiro fiel. Podemos fechar os olhos, fecham os seus olhos agora. E ouve o Senhor a dizer-te: não te deixarei, nem te desampararei. Eu sou um companheiro fiel. Eu tenho uma missão para estar junto de ti. E eu quero estar junto de ti para te dar vitória em todas as áreas da tua vida. Tu não estás sozinho. À noite, quando dormes, não estás sozinho. Quando estás no teu trabalho, não estás sozinho. Quando estás na escola, tu não estás sozinho. Porque eu sou teu companheiro e eu estou ao teu lado. Eu não te desampararei, nem te abandonarei. Podemos dizer um aleluia, um glória a Deus? É isto que nós temos que sentir em relação à presença do Senhor Espírito Santo. Há condicional? Esforça-te. Tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Olha para a lei, não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. Faz exatamente conforme Moisés, meu servo, te ordenou. Então, se assim for, vais sentir a minha presença, a minha companhia. Amados irmãos, nós podemos dispensar a companhia de muita gente, mas não queremos dispensar a companhia do seu Espírito Santo, pois não, amados irmãos? Mais vale dispensar a companhia dos companheiros dos copos, dos companheiros das noites, dos companheiros do tabaco, os companheiros dos vícios. Amados irmãos, essas companhias não nos fazem falta. Agora a companhia do Senhor Espírito Santo é essencial para continuarmos a pé. Amém, igreja? Amém. Eu não quero dispensar a companhia do Senhor Espírito Santo. E o Espírito Santo não entra em todos os lugares. O Espírito Santo não entra em todos os lugares. Amados irmãos, que Deus nos ajude. A segunda missão do Senhor Espírito Santo que eu quero falar nesta tarde é mestre. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amados irmãos, temos um companheiro que não nos abandona, mas que não nos pode orientar em nada. Só pela companhia é bom, mas termos, amados irmãos, um companheiro que está ao nosso lado e é mestre. Ele nos ensina aquilo que nós precisamos saber. A outra missão deste Consolador é ser o nosso mestre.
Jesus ficou o tempo todo ensinando os seus discípulos como viver na presença de Deus. E eles tinham Jesus. Jesus explicou aos discípulos que quando voltasse para junto do Pai, enviaria o Espírito Santo que lhe ensinaria todas as coisas. Ou seja, os fazia lembrar as palavras de Jesus e as iria interpretar na sua mente. Importa que eu vá, porque o Espírito Santo, ele terá também uma função de mestre. O mestre explica. O mestre, amados irmãos, tira-nos as dúvidas. Todos os pontos de interrogação, o mestre explica. Aleluia, glória a Deus. Existem muitos mestres, amados irmãos humanos, mas são limitados. Há tanta coisa que não sabem. Mas este mestre, ele sabe todas as coisas. Quando o Espírito Santo está connosco, podemos perguntar qualquer coisa. As nossas dúvidas são resolvidas com a certeza interior que o Espírito Santo nos dá. Pois o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos. Não conhecem, amados irmãos? O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, igreja? É Ele que testifica. O Paracleto está ao nosso lado para nos orientar e para nos ensinar. Quando conhecemos uma pessoa mais experiente e que sabe das coisas, logo lhe perguntamos o que desejamos aprender. Amados irmãos, o Espírito Santo é a pessoa que mais sabe de tudo. A maior fonte de conhecimento e a melhor de todas as memórias. O Espírito Santo, Ele é mestre. Amados irmãos, eu quero deixar para vocês uma dica. Quero deixar uma dica aos irmãos. Quando não souberes alguma coisa em relação à tua vida, tipo uma decisão, pede esclarecimento ao mestre. Não tomes atitudes sem antes consultares com o Senhor Espírito Santo. Muitas vezes, amados irmãos, tomamos tomadas decisões que são erradas, porque não dobramos os nossos joelhos, não pedimos, Senhor Espírito Santo, esclarece-me. Senhor Espírito Santo, mostra-me se este é o caminho certo. Senhor Espírito Santo, eu preciso da tua orientação. Nós precisamos da orientação do Senhor Espírito Santo, amados irmãos. Amém. Quem precisa da orientação do Senhor Espírito Santo, levanta o seu braço. Eu quero ver, amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero vos dar uma dica. Quando não houver certezas, orem ao Senhor com todo o respeito, toda a humildade e digam assim: Senhor Espírito Santo, eu não sei o que fazer em relação a alguns assuntos da minha vida, mas eu te peço pelo amor do teu nome, que todas as portas pelas quais eu não devo passar, fecha, Senhor. Fecha, Senhor. E todas as portas pelas quais eu devo passar, abre, Senhor. E depois das portas abertas, Senhor, testifica no meu espírito, trazendo paz interior, que é isto que tu queres para a minha vida. Os irmãos estão a entender, amados irmãos? Pedir orientação ao mestre. O companheiro que está ao nosso lado não é um companheiro qualquer, é um mestre que sabe todas as coisas. Se devemos ir para a direita, se devemos ir para a esquerda, o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer. Amados irmãos, peça orientação ao Senhor Espírito Santo. Quando Ele fala a nossa vida, amados irmãos, tanto sofrimento é poupado quando nós ouvimos a sua voz e seguimos a sua voz. Eu tenho orado ao Senhor muitas vezes na minha vida: Senhor Espírito Santo, fecha as portas pelas quais, Senhor, eu não devo passar, e abre as portas, Senhor, pelas quais eu devo passar. Senhor, eu não quero ir onde Tu não queres que eu vá. Eu não quero fazer aquilo que Tu não queres que eu faça. Eu quero estar em perfeita sintonia contigo. Senhor, impede-me de fazer alguma coisa, motiva-me a fazer outra. Eu quero estar, Senhor, ligado a Ti. Eu quero apenas fazer aquilo que Tu queres que eu faça. Um dia, escutem, amados irmãos, a ligação que Paulo tinha com o Senhor Espírito Santo. Diz assim a Santa Palavra do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Diz assim a Santa Palavra do Senhor, o texto que eu quero trazer para vocês. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos
e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Amados irmãos, Paulo e Silas, que estão na sua viagem missionária, e eles estão, amados irmãos, estabelecendo igrejas, confirmando outras, levando cartas, amados irmãos, e a igreja ia crescendo. Eles estavam sendo guiados pelo Senhor Espírito Santo. Versículo seguinte: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Senhor Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não lhe permitiu. Estão a entender, amados irmãos? Glória a Deus. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedónia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedónia e ajuda-nos. Vejam o que é um homem de Deus ser guiado pelo Mestre Espírito Santo. Não fazendo as coisas à sua maneira, mas deixando que o Espírito Santo tenha a última palavra na sua vida. As coisas estavam bem, as coisas estavam correndo bem, o que eles estavam fazendo, o Espírito Santo estava confirmando. Mas de repente eles pensaram: vou para aqui. O Espírito Santo: não vais. Decidiram: então vou para ali. O Espírito Santo diz: não vais. Eles pararam. E de noite, amados irmãos, o Senhor falou em visão para Paulo: eu quero que vás para aqui. Amém, amados irmãos? O Mestre sabe o que é o melhor para nós. Às vezes vamos em roda livre, as coisas estão a acontecer, mas de repente, pá, parou. Agora não. Não quero que vás para ali. Então é para ali. Não quero que vás para ali. Para, em nome de Jesus, e deixa o Senhor Espírito Santo falar à tua vida. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Oh, glória a Jesus. Amados irmãos, temos um companheiro que é um mestre, não é um companheiro qualquer, mas ele também é testemunha. São 4 situações, rapidamente eu quero falar. Vamos à terceira. Quando porém vier o Consolador, que eu os enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E, amados irmãos, outra missão do Consolador é ser testemunha de Jesus e a nossa própria testemunha. É importante ter testemunhas de verdade, testemunhas que falam a verdade. E, amados irmãos, o Espírito Santo está ao nosso lado para testemunhar ao nosso favor e principalmente ministrar o testemunho de Deus para as nossas vidas. Reparem, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Oh, glória a Jesus! Amados irmãos, o Espírito Santo nos testemunhará as verdades das palavras de Jesus. Quando o Espírito Santo está em nossas vidas, temos uma testemunha das verdades das Escrituras, uma testemunha verdadeira. Por isso, quando nos convertemos, passamos a crer na palavra do Senhor. E esta Bíblia que foi escrita por quem, amados irmãos? Por quem foi escrita a Bíblia? Homens inspirados por Deus. Pelo Espírito Santo, amados irmãos. 1600 anos, reis, plebeus, homens muito famosos, conhecedores de Escrituras, outros que quase não sabiam ler, mas todos eles inspirados pelo Senhor Espírito Santo. Amados irmãos, e o Espírito Santo testemunha, ele testemunha dentro de nós. É verdade, isto que estás a ler é verdade, isto que estás a sentir é verdade, é uma testemunha da verdade escrita. Os irmãos estão a entender, amados irmãos? Amém. Embora não estivéssemos lá para testemunhar, e não há nenhum sobrevivente, amados irmãos, não é? Para testemunhar os factos, temos uma testemunha verdadeira que estava lá, que inspirou os escritores e nos revela ao ler a palavra. Amados irmãos, eu gosto tanto. 6 da manhã é a hora que eu tenho um pouquinho de tempo e eu leio a palavra do Senhor. E agora optei por ler livros seguidos. É muito inspirador. E de repente, versículos que eu já li tantas vezes, eu olho, meu Deus,
há uma visão diferente em relação àquela palavra. Os irmãos estão a entender? Há um testemunho do Espírito Santo. Olha, isto é para ti hoje. Tu precisas de ouvir isto. Olha, glória a Deus. É uma testemunha da verdade. Amados irmãos, nós estamos vivendo numa altura em que o mundo está cheio de mentiras. Diante das mentiras do mundo, o Espírito Santo nos guia para a verdade. Por isso Jesus disse que quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Amados irmãos, nós sabemos o que é verdade e sabemos o que é mentira. A verdade e a mentira para nós até tem cheiro, amados irmãos, porque o Espírito Santo, como testemunha, Ele nos indica: isto é mentira, isto é verdade. E, amados irmãos, Ele nos guiará a toda a verdade, de forma que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Oh, glória a Jesus! Se você precisa de uma testemunha, saiba que o Espírito Santo está com você e vê todas as coisas. O Espírito Santo é uma testemunha a seu favor, dizendo a todo o mundo espiritual de que somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Este também é um filho de Deus. Este também tem o selo